Atenção! Esse audiolivro é uma produção exclusiva do canal Oráculo Universal. Qualquer conteúdo semelhante encontrado fora do canal oficial do Oráculo no YouTube deve ser considerado como plágio. O conhecimento é o que muda o mundo. E no Oráculo Universal, ele está a um play de distância. Como fazer uma deliciosa panqueca. Introdução. Começar o dia com uma pilha de panquecas fofas e macias é um prazer simples, mas que traz muita alegria. Aprenda a preparar essa receita clássica de maneira fácil e saborosa, perfeita para um café da manhã ou lanche da tarde. A combinação de ingredientes simples se transforma em algo extraordinário quando preparada com carinho e atenção aos detalhes. As panquecas são um prato universal, presente em diversas culturas ao redor do mundo. Sua massa leve e arejada, quando preparada com os ingredientes certos, se torna uma verdadeira delícia. Na América do Norte, são tradicionalmente servidas no café da manhã com xarope de bordo, enquanto na França, as famosas crepes podem ser doces ou salgadas. No Brasil, ganharam uma identidade própria, sendo apreciadas em diferentes momentos do dia. A versatilidade é uma das características mais encantadoras das panquecas. Podem ser servidas com uma variedade infinita de acompanhamentos, frutas frescas, chocolate derretido, mel, geleia, ou para os amantes do sabor salgado, queijos, carnes e legumes. Cada pessoa pode personalizar sua panqueca de acordo com seu gosto, transformando cada refeição em uma experiência única e especial. O segredo para panquecas perfeitas está não apenas nos ingredientes de qualidade, mas também na técnica de preparo. A temperatura adequada da frigideira, o ponto certo da massa e o momento exato de virar a panqueca são habilidades que se aperfeiçoam com a prática. Com dedicação e alguns truques simples, você conseguirá preparar panquecas que farão sucesso com toda a família. Ingredientes essenciais para panquecas deliciosas. Para preparar panquecas caseiras perfeitas e saborosas, você precisa de alguns ingredientes básicos. Conheça cada um deles e suas funções na receita, além das quantidades ideais para uma porção que serve 4 pessoas. A farinha de trigo é o componente principal que dá estrutura e textura à massa da panqueca. Para melhores resultados, use 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, garantindo que não fiquem grumos. Os ovos, 3 unidades em temperatura ambiente, ajudam a ligar os ingredientes e deixam a panqueca mais macia e aerada, além de fornecerem proteína e cor dourada à massa. O leite, 2 xícaras, adiciona cremosidade e umidade, sendo preferível utilizá-lo em temperatura ambiente para evitar que a massa fique pesada. Para uma versão mais rica, pode-se usar uma mistura de leite e creme de leite. O açúcar, 3 colheres de sopa, e o sal, uma pitada, equilibram os sabores, sendo essencial não exagerar em nenhum dos dois para manter o equilíbrio perfeito. O óleo ou manteiga, 2 colheres de sopa para a massa, mais um pouco para untar, é usado tanto na massa quanto para untar a superfície de cozimento, evitando que a panqueca grude. A manteiga adiciona um sabor especial, enquanto o óleo permite atingir temperaturas mais altas sem queimar. Para um toque especial, você pode adicionar ingredientes opcionais como essência de baunilha, 1 colher de chá, que realça o sabor doce, ou fermento em pó, 1 colher de chá, que deixa as panquecas ainda mais fofas e aeradas. Lembre-se que a qualidade dos ingredientes impacta diretamente no resultado final, por isso, sempre opte por produtos frescos e de boa procedência. Farinha de trigo. Versatilidade. A farinha de trigo é a base fundamental para a preparação de panquecas. Ela é responsável por fornecer a estrutura e a textura ideal para que a massa fique leve e macia após o cozimento. Sua versatilidade permite ajustes na consistência da massa. Uma farinha bem peneirada resulta em panquecas mais aeradas, enquanto uma quantidade maior torna a massa mais firme. O glúten presente na farinha de trigo também contribui para a elasticidade necessária no preparo das panquecas. Tipos de farinha. Existem diferentes tipos de farinha de trigo, cada uma com suas características específicas. A farinha comum é a mais utilizada, mas também é possível usar a farinha integral ou a farinha especial para bolos e panquecas, que resultam em texturas únicas. A farinha tipo 1 é ideal para panquecas por seu teor intermediário de proteína. Já a farinha integral adiciona mais fibras e nutrientes, resultando em panquecas mais rústicas e nutritivas. Para panquecas sem glúten, existem alternativas como farinha de arroz ou mix de farinhas especiais. Propriedades nutricionais.
Além de ser a base da massa, a farinha de trigo também contribui com nutrientes importantes, como carboidratos, proteínas e algumas vitaminas do complexo B. Isso torna a panqueca um alimento nutritivo e energético. Em 100 gramas de farinha de trigo comum, encontramos aproximadamente 360 calorias, 10 gramas de proteína, 76 gramas de carboidratos e importantes minerais como ferro e zinco. A farinha enriquecida também fornece ácido fólico e ferro adicional, nutrientes essenciais para uma dieta equilibrada. Armazenamento e cuidados. O correto armazenamento da farinha de trigo é fundamental para manter sua qualidade. Deve ser guardada em local seco e arejado, em recipiente hermético para evitar umidade e insetos. Antes do uso, é recomendado peneirar a farinha para aerá-la e eliminar possíveis grumos, garantindo uma massa mais homogênea. O prazo de validade deve ser sempre observado, e é importante verificar se não há presença de carunchos ou alterações no aroma antes do uso. Ovos. Os ovos são considerados um dos ingredientes mais versáteis e importantes na preparação de panquecas, sendo responsáveis por diversas características essenciais do produto final. Sua composição única os torna indispensáveis para alcançar a textura e o sabor ideais. Papel fundamental. Os ovos são um ingrediente fundamental para a preparação de panquecas. Eles contribuem com a estrutura, textura e sabor da massa, além de fornecerem proteínas importantes para a dieta. A gema do ovo é rica em gorduras e lecitina, que ajudam a emulsificar a massa, enquanto a clara contém proteínas que auxiliam na estrutura e aeração. Juntos, esses componentes garantem panquecas macias e com a consistência perfeita. Tipos de ovos. Geralmente, os ovos de galinha são os mais utilizados, mas outras variedades, como os ovos de codorna, também podem ser empregados, dependendo das preferências e da receita. Os ovos caipiras podem adicionar um sabor mais pronunciado e uma coloração mais intensa à massa, enquanto os ovos brancos e vermelhos de granja apresentam características muito similares entre si. O tamanho do ovo também pode influenciar no resultado final, sendo recomendado usar ovos de tamanho médio para manter a proporção correta dos ingredientes. Propriedades funcionais. Além de atuar como ligante, os ovos ajudam a deixar a panqueca mais leve e macia. Eles também contribuem para a cor dourada e o aspecto final da panqueca. As proteínas presentes nos ovos coagulam durante o cozimento, fornecendo estrutura à massa, enquanto a lecitina age como emulsificante, ajudando a incorporar melhor os ingredientes líquidos e gordurosos. O resultado são panquecas com textura uniforme, sabor equilibrado e aparência apetitosa. Cuidados na manipulação. É importante ter atenção na manipulação dos ovos, certificando-se de que estejam frescos e em bom estado de conservação. Também é recomendado quebrar os ovos em uma tigela separada antes de adicioná-los à massa. Para verificar a qualidade dos ovos, observe se a casca está íntegra e limpa, e ao quebrá-los, certifique-se de que a clara esteja transparente e a gema firme. Mantenha os ovos refrigerados até o momento do uso e lave bem as mãos após manipulá-los para evitar contaminação cruzada. A qualidade dos ovos utilizados tem impacto direto no resultado final das suas panquecas. Por isso, sempre opte por ovos frescos e de boa procedência, armazenando-os adequadamente para preservar suas propriedades nutricionais e funcionais. Leite. Tipo de leite. O leite usado para fazer panquecas pode ser de vaca, cabra ou até mesmo de soja, amêndoa ou aveia. A escolha do tipo de leite vai depender da sua preferência, dieta e necessidades nutricionais específicas. Cada tipo de leite oferece características únicas. O leite de vaca proporciona mais cremosidade, enquanto as alternativas vegetais podem trazer sabores diferenciados. Temperatura do leite. É importante usar o leite em temperatura ambiente para evitar que a massa fique com grumos. Leite frio pode dificultar a mistura e a incorporação dos demais ingredientes. Para aquecer o leite gelado, deixe-o fora da geladeira por cerca de 30 minutos antes do preparo ou aqueça-o levemente em banho-maria, tomando cuidado para não esquentar demais. Quantidade de leite. A quantidade de leite na receita de panqueca geralmente é equivalente à quantidade de farinha de trigo. Ajuste a consistência da massa adicionando mais leite se necessário. Para panquecas mais finas, estilo crepe, use mais leite. Para panquecas mais grossas, estilo americano, use menos. Uma boa proporção inicial é uma xícara de leite para uma xícara de farinha. Benefícios nutricionais.
O leite enriquece a massa de panqueca com proteínas, cálcio e vitaminas essenciais. Para versões mais nutritivas, considere usar leite integral ou leites vegetais fortificados. Além dos nutrientes, o leite também contribui para uma textura mais aerada e um sabor mais rico nas panquecas. O leite é um ingrediente essencial na receita de panquecas, pois ele ajuda a criar uma massa macia e homogênea. Além disso, o leite adiciona creme e umidade à panqueca, tornando-a mais saborosa e nutritiva. A proteína do leite também contribui para a estrutura da massa, resultando em panquecas mais macias e com melhor textura. É importante usar leite em temperatura ambiente e ajustar a quantidade conforme a consistência desejada da massa, sempre considerando que diferentes tipos de leite podem requerer pequenos ajustes na receita para alcançar o resultado perfeito. Açúcar. O açúcar é um dos ingredientes mais importantes na preparação de panquecas perfeitas, influenciando tanto o sabor quanto a textura final do produto. Importância do açúcar. O açúcar é um ingrediente essencial na preparação de panquecas, pois ele contribui para o sabor adocicado e a textura macia da massa. Além disso, o açúcar também ajuda a dourá-las durante o cozimento, proporcionando um aspecto ainda mais apetitoso. Quantidade ideal. A quantidade de açúcar a ser adicionada na massa de panqueca depende do gosto pessoal, mas em geral, a recomendação é de 1 a 2 colheres de chá para cada xícara de farinha de trigo utilizada. Isso garante o equilíbrio entre o sabor adocicado e a leveza da panqueca. Alternativas naturais. Para quem busca opções mais saudáveis, existem alternativas naturais ao açúcar refinado. Mel, xarope de agave ou açúcar mascavo podem ser utilizados na mesma proporção, trazendo diferentes nuances de sabor e benefícios nutricionais adicionais. Função química. Além do sabor, o açúcar tem uma função química importante na receita. Ele ajuda na caramelização da superfície da panqueca, contribui para a maciez da massa através da retenção de umidade e auxilia no processo de fermentação quando utilizado fermento biológico. É importante notar que o tipo de açúcar escolhido pode afetar não apenas o sabor, mas também a textura final das suas panquecas. O açúcar refinado proporciona uma textura mais uniforme, enquanto alternativas como o mel podem resultar em panquecas mais úmidas e com sabor mais complexo. Sal. Sal de cozinha. O sal é um ingrediente essencial na culinária, pois realça os sabores e ajuda a equilibrar o paladar. O sal de cozinha, também conhecido como sal refinado, é o mais comum e versátil, podendo ser usado em praticamente todos os pratos, desde massas até carnes e vegetais. Sua textura fina permite uma dissolução rápida e distribuição uniforme nos alimentos. Na preparação de panquecas, o sal refinado é particularmente importante pois ajuda a intensificar o sabor dos outros ingredientes e cria um contraste perfeito com os elementos doces da receita. Além disso, o sal tem papel fundamental no controle da fermentação e no desenvolvimento do glúten na massa. Sal grosso. Além do sal refinado, existem outras opções de sais com diferentes texturas e propriedades, como o sal grosso. Esse sal é menos processado e conserva mais minerais, o que lhe confere um sabor mais pronunciado. É ideal para temperar carnes, legumes e até mesmo para ser usado na decoração de pratos. Seus cristais maiores se dissolvem mais lentamente, proporcionando uma liberação gradual do sabor. Na culinária brasileira, o sal grosso é especialmente apreciado no churrasco, onde sua dissolução lenta garante que a carne permaneça temperada durante todo o processo de assamento. Também é excelente para criar crostas salgadas em preparações especiais e para fazer salmouras. Sais especiais. Para quem busca opções mais sofisticadas, existem os sais especiais, como o sal marinho, o sal de Guernsey e o sal do Himalaia. Esses sais possuem características únicas, como menor grau de processamento, sabores mais intensos e riqueza em minerais, o que os torna ideais para realçar sabores específicos em pratos gourmet. O sal marinho, por exemplo, contém traços de minerais do oceano que proporcionam um sabor complexo e único. O sal rosa do Himalaia, além de seu visual atraente, contém mais de 80 minerais e oligoelementos diferentes, incluindo ferro, que lhe confere sua cor característica. Já o sal de Guernsey, colhido artesanalmente na França, é conhecido por seu sabor delicado e textura única, sendo muito valorizado por chefes profissionais em finalização de pratos. Óleo. Tipo de óleo. O óleo utilizado para fazer panquecas deve ser de preferência um óleo neutro, como óleo de milho ou óleo de soja.
Esses óleos não conferem sabor forte à massa, permitindo que os recheios e acompanhamentos se destaquem. Além desses, o óleo de girassol e o óleo de canola também são excelentes opções, pois têm ponto de fumaça adequado para a temperatura necessária no preparo de panquecas. Evite óleos com sabores pronunciados, como azeite de oliva ou óleo de cocô, pois podem alterar o sabor característico da panqueca. Quantidade ideal. Uma pequena quantidade de óleo é suficiente para untar a panela e evitar que a panqueca grude. Geralmente, uma colher de chá de óleo é o suficiente para cada porção de panqueca. É importante não exagerar na quantidade de óleo para evitar que a panqueca fique gordurosa ou pesada. Uma dica útil é usar um pincel culinário para espalhar o óleo uniformemente pela superfície da panela, garantindo uma cobertura homogênea sem excesso. Para panquecas subsequentes, você pode reduzir ainda mais a quantidade de óleo, pois a panela já estará bem temperada. Aquecer o óleo. Antes de verter a massa na panela, é importante aquecer o óleo em fogo médio. Isso ajuda a garantir que a panqueca fique dourada e crocante por fora, mesmo quando a massa estiver macia e fofa por dentro. O momento ideal para despejar a massa é quando o óleo estiver bem aquecido, mas não fumegante. Uma maneira prática de testar a temperatura é pingar uma gotinha de massa na panela. Se ela começar a borbulhar suavemente, a temperatura está perfeita. Se borbulhar muito rapidamente ou começar a queimar, reduza o fogo. Para manter a qualidade das suas panquecas ao longo do preparo, fique atento à temperatura do óleo entre uma panqueca e outra. Se necessário, limpe a panela com papel toalha entre as porções para evitar que resíduos queimem e transfiram sabores indesejados. Em dias mais quentes, você pode optar por usar um pouco menos de óleo, já que a temperatura ambiente também influencia no comportamento da massa e do óleo durante o cozimento. Os utensílios necessários. Para preparar panquecas deliciosas, é importante ter os utensílios certos à mão. A escolha adequada dos equipamentos não só facilita o preparo, como também garante resultados mais consistentes. Aqui estão os itens essenciais que você vai precisar. Uma tigela grande para misturar a massa, de preferência com capacidade para 2 litros, feita de vidro ou aço inoxidável, com bordas altas para evitar respingos. Uma panela antiaderente ou ferro fundido para assar as panquecas. Escolha uma de fundo grosso, com diâmetro entre 20 a 25 centímetros para panquecas de tamanho médio. Uma espátula de silicone ou de metal para virar as panquecas com cuidado. Evite espátulas muito largas ou flexíveis demais, que podem dificultar o manuseio. Um concha ou colher para medir e verter a massa na panela. Procure uma concha com capacidade de aproximadamente 60 ml para panquecas uniformes. Medidores de xícara e colher para dosar os ingredientes. Invista em um conjunto completo que inclua medidas de 1/4, 1/3, meio e uma xícara. Um batedor de ovos fouet ou garfo para misturar a massa. O fouet é ideal por criar uma massa mais aerada e sem grumos. Além desses utensílios principais, alguns itens adicionais podem ser úteis. Prato grande ou travessa para empilhar as panquecas prontas. Papel toalha para limpar o excesso de óleo da panela. Raspador de silicone para aproveitar toda a massa da tigela. Termômetro de cozinha para controlar a temperatura da panela. Com esses utensílios básicos, você terá tudo o que precisa para preparar panquecas perfeitas, macias e douradas, prontas para receber seus recheios e coberturas favoritos. Lembre-se de sempre manter seus utensílios limpos e em bom estado de conservação, guardando-os adequadamente após o uso para prolongar sua vida útil. Para garantir a segurança durante o preparo, certifique-se de que todos os cabos das panelas estejam voltados para dentro do fogão e mantenha as crianças afastadas durante o cozimento, pois a superfície da panela fica muito quente. Tigela para misturar. A escolha da tigela certa é fundamental para o sucesso das suas panquecas. Uma tigela adequada não só facilita o processo de mistura, mas também contribui para a consistência perfeita da massa. Escolha a tigela certa. Selecione uma tigela de tamanho médio, feita de material resistente como aço inoxidável ou cerâmica. O aço inoxidável é ideal por ser durável e não reter odores ou manchas, enquanto a cerâmica oferece estabilidade durante a mistura devido ao seu peso. Evite tigelas de plástico, pois podem reter gorduras e desenvolver manchas ao longo do tempo. Espaço suficiente. Certifique-se de que a tigela tenha espaço suficiente para acomodar todos os ingredientes e permitir uma mistura adequada sem transbordamentos.
Uma tigela com capacidade de 2 a 3 litros é ideal para uma receita padrão de panquecas. Lembre-se que a massa precisa de espaço para ser batida e aerada adequadamente, o que contribui para panquecas mais fofas e macias. Fácil de limpar. Uma tigela com superfície lisa e cantos arredondados será mais fácil de limpar após o preparo da massa. Busque modelos sem reentrâncias ou texturas onde a massa possa acumular. Algumas tigelas vêm com marcações de medida internas, que além de práticas para o preparo, não interferem na limpeza. Dê preferência a tigelas que possam ir a lava-louças para maior praticidade. Praticidade na cozinha. Escolha uma tigela que seja confortável de segurar e manusear durante o processo de mistura, evitando acidentes e derramamentos. Uma base antiderrapante ou conventosa pode ser muito útil para manter a tigela estável durante o preparo. Algumas tigelas vêm com alça ou borda mais larga, o que facilita o manuseio e oferece mais controle durante o processo de mistura. Se possível, opte por modelos que possam ser empilhados para economizar espaço no armário. Com a tigela adequada, o processo de preparo da massa de panqueca se torna mais eficiente e prazeroso, contribuindo para um resultado final ainda mais especial. Panela para assar. Panela antiaderente. A panela ideal para assar panquecas deve ter um revestimento antiaderente de alta qualidade. Isso evitará que a massa grude durante o cozimento e facilitará a virada das panquecas. Para manter o revestimento em bom estado, use apenas utensílios de silicone ou madeira, e evite temperaturas muito altas. A limpeza deve ser feita com esponja macia e água morna, sem produtos abrasivos. O tamanho ideal é de 24 a 28 centímetros de diâmetro, permitindo panquecas médias a grandes. Panela de ferro fundido. Outra opção excelente é a panela de ferro fundido, que distribui o calor de maneira uniforme e confere um acabamento dourado às panquecas. Essas panelas são duráveis e mantêm o calor por mais tempo. Antes do primeiro uso, é importante fazer a cura da panela, processo que cria uma camada natural antiaderente. Para manutenção, limpe apenas com água quente e sal grosso, seque bem e aplique uma fina camada de óleo vegetal. Com o tempo, a panela ficará cada vez melhor para assar panquecas, desenvolvendo uma superfície naturalmente antiaderente. Chapa para panquecas. Para quem gosta de preparar várias panquecas de uma só vez, a chapa de panquecas é a escolha ideal. Sua superfície plana permite assar múltiplas panquecas simultaneamente, aumentando a eficiência do preparo. As chapas elétricas oferecem controle preciso de temperatura, geralmente entre 180 a 200 graus Celsius, para panquecas perfeitas. Algumas possuem bordas elevadas para evitar respingos e canais coletores de excesso de gordura. É importante pré-aquecer a chapa por completo antes de começar a assar, garantindo que todas as panquecas cozinhem uniformemente. Para famílias grandes ou eventos, este é o utensílio mais prático. Utensílios necessários. Para preparar panquecas perfeitas, é fundamental ter os utensílios adequados à mão. Cada item desempenha um papel específico no processo de preparo, garantindo resultados consistentes e profissionais. Espátula para virar. Uma espátula de cozinha é essencial para manusear as panquecas com facilidade durante o cozimento. Ela deve ser larga o suficiente para deslizar por baixo das panquecas e delicadamente virá-las sem quebrá-las. Prefira uma espátula de metal ou silicone, pois elas não riscam a superfície da panela. Tigela para mistura. Uma tigela grande e profunda é fundamental para misturar todos os ingredientes da massa. Opte por uma tigela com capacidade de pelo menos 2 litros, que oferecerá espaço suficiente para mexer a massa sem derramar. Batedor de arame, fouet. Este utensílio é perfeito para incorporar os ingredientes e evitar a formação de grumos na massa. Um batedor de arame bem projetado ajuda a criar uma massa homogênea e aerada. Medidores. Xícaras e colheres medidoras são essenciais para garantir a proporção correta dos ingredientes. A precisão nas medidas é um dos segredos para panquecas consistentes e saborosas. Preparo da massa. A preparação da massa é a etapa fundamental para criar panquecas deliciosas e leves. Uma massa bem preparada resulta em panquecas macias, com textura uniforme e sabor equilibrado. Por isso, é essencial seguir cada passo com atenção e cuidado. Primeiro, adicione a farinha de trigo em uma tigela grande. É importante peneirar a farinha para evitar grumos e incorporar ar, tornando a massa mais leve. Em seguida, faça um pequeno buraco no centro da farinha, criando uma cratera, e quebre os ovos diretamente nessa área.
Isso facilita a incorporação dos ingredientes de forma gradual e uniforme. Aos poucos, incorpore o leite à mistura, mexendo vigorosamente em movimentos circulares, sempre do centro para as bordas. Esta técnica é crucial para evitar o surgimento de grumos. O segredo é adicionar o leite em pequenas porções, garantindo que cada parte seja bem incorporada antes de adicionar mais. Acrescente o açúcar e uma pitada de sal, continuando a misturar até obter uma massa lisa e uniforme, com consistência semelhante à de um creme. Um erro comum é bater a massa excessivamente, o que pode desenvolver o glúten da farinha e resultar em panquecas borrachudas. Misture apenas até que os ingredientes estejam bem incorporados e a massa esteja homogênea. Se aparecerem alguns grumos pequenos, você pode passar a massa por uma peneira fina. Depois de pronta, é importante deixar a massa descansar por aproximadamente 30 minutos antes de começar o cozimento. Esse tempo de repouso é fundamental por dois motivos. Primeiro, permite que as proteínas da farinha relaxem, evitando panquecas duras. Segundo, possibilita que os ingredientes se integrem melhor, resultando em panquecas mais fofas e saborosas. Durante esse período, mantenha a massa coberta com um pano limpo ou filme plástico à temperatura ambiente. Se desejar, você pode preparar a massa com antecedência e mantê-la na geladeira por até 24 horas. Neste caso, lembre-se de deixá-la voltar à temperatura ambiente antes de usar e dar uma leve misturada caso os ingredientes tenham se separado, adicionando a farinha de trigo. Medida exata. A primeira etapa crucial na preparação da massa de panqueca é adicionar a quantidade certa de farinha de trigo. Isso ajudará a criar uma textura perfeita, nem muito grumosa nem muito fina. Para cada xícara de leite, utilize uma xícara de farinha de trigo, 120 gramas. É recomendado usar uma balança de cozinha para maior precisão, pois a medida em xícaras pode variar dependendo da compactação da farinha. Escolha da farinha. Selecione uma farinha de trigo de boa qualidade, preferencialmente do tipo 1. A farinha deve estar fresca e sem sinais de umidade ou alteração no aroma. Para receitas mais saudáveis, você pode substituir parte da farinha branca por farinha integral, mantendo a proporção de 70% farinha branca e 30% integral para não comprometer a textura. Técnica de peneiramento. Use uma peneira fina e mantenha-a a uma altura de aproximadamente 15 a 20 centímetros acima da tigela. Penetre a farinha em pequenas porções, fazendo movimentos circulares suaves. Este processo não só remove impurezas como também incorpora ar à farinha, resultando em uma massa mais aerada. Misturar até homogeneizar. Depois de adicionar a farinha, é preciso misturar bem a massa, garantindo que não haja grumos ou partes secas. A mistura deve ficar lisa e uniforme. Use um batedor de arame, fouet, fazendo movimentos em forma de 8 para incorporar melhor os ingredientes. Se necessário, passe a massa por uma peneira fina uma última vez para garantir que não reste nenhum grumo. Verificação da consistência. A massa deve ter uma consistência semelhante a um creme, fluida mas não muito líquida. Para testar o ponto, mergulhe uma colher na massa. Ela deve cobrir as costas da colher formando uma fina camada que escorre lentamente. Se necessário, ajuste a consistência adicionando mais farinha ou líquido em pequenas quantidades. Uma dica importante: mantenha sempre sua farinha armazenada em um recipiente hermético, em local seco e fresco, longe da luz direta do sol. Isso garantirá que a farinha mantenha suas propriedades e resulte em panquecas sempre perfeitas. Quebrando os ovos. Pegue o ovo. Retire os ovos da geladeira com antecedência. Bata leve. Use uma superfície limpa e firme. Separe as gemas. Faça movimentos suaves e precisos. O primeiro passo para preparar a massa de panqueca é quebrar os ovos cuidadosamente. Idealmente, use ovos em temperatura ambiente, retirando-os da geladeira cerca de 30 minutos antes do preparo. Pegue cada ovo individualmente e bata-o levemente em uma superfície plana, como a borda da tigela, aplicando força moderada para evitar que o ovo se quebre completamente. Em seguida, separe as gemas das claras usando o método tradicional de transferência entre as cascas, ou se preferir, use um separador de ovos. É fundamental garantir que não haja nenhum resquício de casca na mistura, pois isso pode comprometer a textura final da massa. Caso caia algum pedaço de casca, use uma colher ou a própria casca do ovo para removê-lo. Essa etapa é fundamental para obter uma massa homogênea e lisa, essencial para panquecas deliciosas.
A temperatura adequada dos ovos e a separação correta das gemas contribuem para uma melhor incorporação dos ingredientes e resultam em uma massa mais aerada e macia. Juntar o leite à massa. Adicionar o leite aos poucos. Depois de ter adicionado a farinha de trigo e os ovos à tigela, é hora de juntar o leite à mistura. Comece com aproximadamente 100 ml de leite morno, não quente por vez. Faça isso aos poucos, mexendo constantemente em movimentos circulares para que a massa não fique com grumos. Essa etapa requer paciência e cuidado para obter uma textura lisa e homogênea. Uma dica importante é manter o leite em temperatura ambiente, pois o leite gelado pode dificultar a incorporação dos ingredientes e resultar em grumos indesejados. Incorporar completamente. Não adicione todo o leite de uma vez. Vá incorporando aos poucos, mexendo bem entre cada adição, até que a massa fique com a consistência desejada, nem muito líquida, nem muito grossa. Use um batedor de arame fouet para garantir uma mistura mais uniforme e aerada. Durante este processo, mantenha um ritmo constante de mexida, sempre no mesmo sentido, para evitar a formação de bolhas de ar excessivas. Essa incorporação gradual do leite é essencial para a textura final da panqueca. Se perceber que começaram a se formar grumos, pare de adicionar leite e trabalhe bem a massa atual antes de continuar. Obter a consistência certa. A quantidade exata de leite vai depender da quantidade de farinha e ovos utilizados. Como referência, para cada xícara de farinha, 120 gramas, use aproximadamente 250 ml de leite. Fique atento à consistência da massa, adicionando mais leite se ela ficar muito grossa, ou mais farinha se ficar muito líquida. O objetivo é chegar a uma massa uniforme, cremosa e fácil de espalhar na panela. A consistência ideal é semelhante à de um creme líquido. Quando você levanta o batedor, a massa deve escorrer formando um fio contínuo e desaparecer rapidamente na superfície. Um truque profissional é fazer o teste da colher. Mergulhe uma colher na massa e passe o dedo nas costas da colher. O rastro deve permanecer limpo, mas a massa não deve estar grossa demais. Adicionando açúcar e sal. Açúcar. Adicione 2 colheres de sopa de açúcar para adoçar levemente a massa. Esta quantidade pode ser ajustada conforme seu gosto, mas evite exagerar para não modificar a consistência da massa. Sal. Uma pitada de sal é fundamental para realçar os sabores da panqueca e equilibrar a doçura. Use aproximadamente meia colher de chá de sal, distribuindo uniformemente. Misture bem. Incorpore o açúcar e o sal uniformemente na massa, mexendo em movimentos circulares para garantir que não fiquem concentrados em um único ponto. Uma distribuição adequada garante sabor equilibrado em cada mordida. Depois de adicionar a farinha de trigo e os ovos, é hora de acrescentar o açúcar e o sal à mistura. O açúcar vai adoçar a massa, enquanto o sal realçará os sabores naturais dos ingredientes, criando um equilíbrio perfeito de sabores. A proporção correta destes ingredientes é crucial. Muito açúcar pode deixar a massa pesada e muito doce, enquanto o sal em excesso pode comprometer o sabor final. Misture bem até que a massa fique homogênea, garantindo que tanto o açúcar quanto o sal estejam completamente dissolvidos e uniformemente distribuídos. Este passo é fundamental para garantir que suas panquecas tenham um sabor consistente e agradável antes de deixar a massa descansar para o próximo passo da preparação. Preparo da massa. Misturar. Incorporar todos os ingredientes em sequência. Bater, até obter uma massa lisa e homogênea. Descansar. Deixar a massa descansar em temperatura ambiente. A preparação da massa de panqueca requer atenção aos detalhes para garantir o melhor resultado. Comece adicionando a farinha de trigo peneirada em um recipiente grande, faça um buraco no centro e adicione os ovos levemente batidos. Em seguida, incorpore gradualmente o leite morno, mexendo do centro para fora para evitar grumos. Acrescente o açúcar e o sal, misturando todos os ingredientes com movimentos suaves e consistentes. O processo de bater a massa é crucial para obter panquecas perfeitas. Use um batedor de arame, fouet ou um mixer em velocidade média, batendo a massa vigorosamente por cerca de 3 a 5 minutos. Este processo incorpora ar à mistura, o que resultará em panquecas mais leves e aeradas. A massa estará no ponto quando estiver completamente homogênea, com uma consistência semelhante à de um creme líquido, sem nenhum grumo. O período de descanso é fundamental para o desenvolvimento adequado da massa. Cubra o recipiente com filme plástico ou um pano limpo e deixe descansar por aproximadamente 30 minutos em temperatura ambiente.
Durante este tempo, o glúten da farinha se desenvolverá adequadamente, as proteínas se hidratarão por completo e os sabores se harmonizarão. Este processo é essencial para obter panquecas macias, fofas e com textura perfeita. Aproveite este tempo para preparar os recheios e aquecer a frigideira. Deixando a massa descansar. Repouso da massa. Após a mistura dos ingredientes, é importante deixar a massa de panqueca descansar por aproximadamente 30 minutos. Esse período de repouso permite que os glúten da farinha de trigo se desenvolvam, resultando em uma massa mais macia e elástica. Durante este tempo, é recomendado cobrir a tigela com um pano limpo ou filme plástico para evitar que a superfície da massa resseque ou forme uma película. Desenvolvimento da estrutura. Durante o descanso, as proteínas da farinha interagem com a água, formando uma rede de glúten. Isso confere à massa uma textura mais suave e ajuda a prevenir o endurecimento durante o cozimento. A hidratação adequada da farinha também contribui para uma melhor absorção dos líquidos, resultando em uma massa mais consistente e fácil de trabalhar. O processo de formação do glúten é essencial para dar às panquecas sua estrutura característica. Benefícios do descanso. Esse período de repouso permite que os ingredientes se incorporem melhor, resultando em uma massa mais homogênea e com menos grumos. Isso facilita o espalhamento e o cozimento uniforme das panquecas. Além disso, o descanso ajuda a reduzir as bolhas de ar excessivas na massa, evitando que as panquecas fiquem porosas demais ou com buracos indesejados. A textura final será mais uniforme e profissional. Considerações de temperatura. A temperatura ambiente ideal para o descanso da massa é entre 20 a 25 graus Celsius. Em dias mais frios, pode ser necessário um tempo de descanso ligeiramente maior, enquanto em dias mais quentes, 25, 30 minutos podem ser suficientes. Se a cozinha estiver muito quente, é preferível deixar a massa descansar na parte inferior da geladeira para evitar fermentação indesejada. Após o período de descanso, mexa suavemente a massa antes de começar a fazer as panquecas. O tempo de descanso é uma etapa crucial que não deve ser negligenciada, pois é durante este período que a química entre os ingredientes trabalha para criar a textura perfeita. Uma massa bem descansada resultará em panquecas mais saborosas, macias e com a textura ideal. Aquecimento da panela. Antes de começar a assar as panquecas, é crucial aquecer a panela corretamente. Esse passo é fundamental para obter um resultado perfeito, com panquecas douradas e macias. Um aquecimento inadequado pode resultar em panquecas cruas no meio ou queimadas por fora. Primeiro, adicione uma pitada de óleo à panela e a coloque em fogo médio. O segredo está em não ter pressa nesta etapa. Um aquecimento gradual garante uma distribuição uniforme do calor por toda a superfície. Aguarde alguns minutos até que o óleo comece a borbulhar levemente. Para testar se a temperatura está ideal, coloque uma colher de sopa na panela. Se ela esquentar rapidamente, a panela está pronta para receber a massa. Outro sinal importante é observar a consistência do óleo. Ele deve estar fluido e brilhante, mas não fumegante. Se o óleo começar a soltar fumaça, significa que a temperatura está muito alta e você deve reduzir o fogo. Um erro comum é começar a fazer as panquecas com a panela muito fria ou excessivamente quente. No primeiro caso, a massa ficará grudenta e difícil de virar. No segundo, a parte externa queimará antes que o interior esteja cozido. Mantenha sempre o fogo médio e ajuste conforme necessário durante o preparo. Aquecimento da panela. O aquecimento adequado da panela é um dos segredos mais importantes para fazer panquecas perfeitas. Uma panela bem preparada garantirá que suas panquecas fiquem uniformemente douradas e com a textura ideal. Adicionar óleo. Antes de começar a assar as panquecas, é importante adicionar uma pequena quantidade de óleo na panela. Use aproximadamente uma colher de chá de óleo vegetal ou manteiga derretida, espalhando bem por toda a superfície. Isso não apenas evitará que a massa grude, mas também contribuirá para uma coloração dourada uniforme e um sabor mais rico. Evite usar muito óleo, pois isso pode deixar suas panquecas gordurosas. Aquecer em fogo médio. Após adicionar o óleo, coloque a panela no fogo em uma temperatura média. Este é um momento crucial. Um fogo muito alto pode queimar o óleo e criar pontos quentes, enquanto um fogo muito baixo não proporcionará o calor necessário para o douramento adequado. Mantenha a panela no fogo por cerca de 2 a 3 minutos, permitindo que ela aqueça gradualmente e uniformemente.
Você pode perceber quando o óleo começa a ficar mais fluido e brilhante, indicando que está chegando na temperatura ideal. Testar a temperatura. Para verificar se a panela está na temperatura ideal, existem alguns métodos eficazes. O primeiro é o teste da colher. Coloque uma colher de chá na superfície. Se ela esquentar rapidamente, a temperatura está adequada. Outro método é o teste da água. Pingue algumas gotas de água na panela. Se elas dançarem e evaporarem em 2 segundos, a temperatura está perfeita. Se a água evaporar instantaneamente com um chiado forte, a panela está quente demais. Se as gotas demorarem para evaporar, precisa de mais calor. Ajuste o fogo conforme necessário antes de começar a fazer suas panquecas. Lembre-se que manter uma temperatura constante durante todo o processo de fazer panquecas é tão importante quanto o aquecimento inicial. Se necessário, ajuste o fogo entre as panquecas para manter a temperatura ideal. Aquecendo a panela. Ajuste o fogo. Coloque a panela em fogo médio, mantendo uma distância segura do centro do fogão. Evite usar temperatura muito alta para prevenir o superaquecimento da panela e garantir um cozimento uniforme das panquecas. Observe a temperatura. Acompanhe atentamente o processo de aquecimento da panela. Você notará que a superfície começará a mudar sutilmente de aparência conforme esquenta. Este é o momento de prestar atenção aos sinais que indicam que a temperatura está subindo gradualmente. Teste a temperatura. Para verificar se a panela atingiu a temperatura ideal, faça o teste da colher. Passe uma colher pela superfície. Ela deve esquentar rapidamente ao toque, mas sem ficar extremamente quente. Se necessário, ajuste o fogo para mais baixo ou mais alto. Agora que temos a massa preparada, é hora de aquecer a panela para começar a assar as panquecas. Este é um passo crucial que determinará a qualidade final das suas panquecas. Coloque a panela em fogo médio e observe o aquecimento com atenção. O segredo está em conseguir uma temperatura uniforme em toda a superfície da panela. Você pode verificar a temperatura ideal passando uma colher pela superfície da panela. Ela deve esquentar rapidamente, mas sem ficar excessivamente quente. Se a colher esquentar muito rápido, diminua um pouco o fogo. Quando a panela estiver devidamente aquecida, com uma temperatura constante e adequada, estará pronta para receber a primeira concha de massa. Lembre-se que a primeira panqueca geralmente serve como um teste para ajustar a temperatura ideal. Teste a temperatura da panela. O sucesso de uma boa panqueca começa com a temperatura correta da panela. Uma panela muito quente queimará a massa rapidamente, enquanto uma temperatura muito baixa fará com que a massa grude e não doure adequadamente. Por isso, é fundamental fazer o teste de temperatura antes de começar a preparação. Coloque uma colher na panela. Antes de adicionar a massa, é importante verificar se a panela está com a temperatura ideal para assar as panquecas. Use preferencialmente uma colher de metal, pois ela conduz melhor o calor. Coloque-a gentilmente na superfície da panela, mantendo uma distância segura para evitar queimaduras. A colher deve tocar o fundo da panela completamente. Observe a reação da colher. Se a colher aquecer rapidamente e começar a ficar quente ao toque, significa que a panela está na temperatura certa para começar a fritar as panquecas. Caso a colher demore a aquecer, a temperatura ainda não está ideal. Um truque profissional é observar se algumas gotas de água respingadas na panela dançam sobre a superfície. Isso indica a temperatura perfeita. Se as gotas evaporarem instantaneamente, a temperatura está muito alta. Ajuste a chama conforme necessário. Se a colher aquecer muito rápido ou ficar extremamente quente em segundos, a panela pode estar com a temperatura acima do ideal. Nesse caso, diminua um pouco a chama e aguarde alguns minutos para a temperatura equilibrar. Por outro lado, se a colher demorar a aquecer, aumente gradualmente a intensidade da chama para elevar a temperatura da panela. O ideal é manter um fogo médio constante durante todo o processo de preparo das panquecas. Lembre-se que a temperatura ideal da panela deve ser mantida durante todo o processo de preparo das panquecas. Se necessário, faça ajustes na chama entre uma panqueca e outra. Uma dica importante é nunca deixar a panela vazia no fogo por muito tempo, pois isso pode danificar o utensílio e criar pontos de superaquecimento. Mantenha sempre atenção à temperatura para garantir panquecas douradas e uniformes. Montagem das panquecas. Com a massa pronta e a panela aquecida, é hora de começar a montar as saborosas panquecas. Essa etapa é crucial para obter o resultado perfeito, então vamos prestar atenção a cada detalhe.
O sucesso de uma boa panqueca depende muito da técnica correta de montagem e do controle preciso da temperatura. Antes de começar, certifique-se de que sua panela está em temperatura média, nem muito quente nem muito fria. Uma temperatura muito alta queimará a panqueca antes que o interior cozinhe, enquanto uma temperatura muito baixa fará com que a massa fique grudenta e difícil de manusear. O ideal é que a panela esteja entre 180 graus Celsius e 200 graus Celsius. Primeiro, coloque uma pitada de óleo na panela para evitar que a massa grude. Use um papel toalha para espalhar uniformemente o óleo, removendo o excesso. Muito óleo fará com que as panquecas fiquem gordurosas e pesadas. Em seguida, usando uma concha média, aproximadamente 60 ml, coloque uma quantidade generosa de massa no centro da panela. A chave está em manter a consistência no tamanho das porções para que todas as panquecas fiquem uniformes. Ao despejar a massa, faça um movimento circular suave e rápido, começando do centro e indo em direção às bordas. Isso ajudará a espalhar a massa uniformemente, formando um círculo perfeito. Se necessário, incline levemente a panela para ajudar a massa a se distribuir. O objetivo é conseguir uma espessura uniforme de aproximadamente 3 a 4 milímetros em toda a superfície. Observe atentamente os sinais de que a panqueca está pronta para ser virada. As bordas começarão a secar e pequenas bolhas surgirão na superfície. Quando isso acontecer, e você notar que a parte inferior está levemente dourada, geralmente após 2 minutos, é hora de virar. Use uma espátula larga e fina, preferencialmente de silicone ou plástico resistente ao calor, para não arranhar sua panela. Com cuidado, deslize a espátula sob a panqueca, certificando-se de que está completamente solta. Em um movimento rápido e decidido, vire a panqueca, garantindo que o lado dourado fique para cima. Se a panqueca dobrar durante a virada, você pode gentilmente ajustá-la com a espátula. Deixe cozinhar por mais 30, 45 segundos até que o outro lado também fique dourado e delicioso. Repita esse processo até que toda a massa seja utilizada, empilhando as panquecas em um prato coberto com um pano limpo para mantê-las aquecidas. Entre uma panqueca e outra, você pode precisar reajustar a temperatura do fogão ou adicionar mais uma pequena quantidade de óleo. Se notar que as panquecas estão dourando muito rapidamente, reduza um pouco o fogo. Se estiverem demorando muito para dourar, aumente levemente. Com prática e paciência, você conseguirá criar uma pilha perfeita de panquecas quentinhas, com textura macia e uniforme, prontas para serem recheadas e servidas. Lembre-se, as primeiras panquecas raramente são perfeitas, então não desanime se as iniciais não saírem exatamente como você espera. Isso é normal até mesmo entre os cozinheiros mais experientes. Como colocar a massa na panela? Pegar a concha. Segure a concha firmemente na mão, certificando-se de que ela esteja limpa e seca. Uma concha de tamanho médio é ideal para garantir panquecas uniformes. Encher a concha. Mergulhe a concha na massa e a encha até o topo, mantendo uma distância de cerca de 2 milímetros da borda para evitar que transborde. Certifique-se de que a massa esteja bem misturada antes de cada conchada. Verter na panela. Incline a concha sobre o centro da panela em um ângulo de aproximadamente 45 graus e deixe a massa escorrer delicadamente. Mantenha uma altura baixa entre a concha e a panela para maior controle e precisão no despejo. Espalhar a massa. Com movimentos circulares suaves e contínuos, espalhe a massa uniformemente pela superfície da panela, começando do centro e indo em direção às bordas. Certifique-se de que a espessura seja consistente em toda a área. Após preparar a massa, é hora de começar a assar as panquecas. O primeiro passo é garantir que sua panela esteja na temperatura ideal. Você pode testar pingando uma gotinha de água, que deve dançar na superfície. Coloque uma concha cheia de massa no centro da panela previamente aquecida e untada com um pouco de óleo, usando movimentos precisos e controlados. Espalhe a massa delicadamente com movimentos circulares, formando um círculo uniforme. A espessura ideal deve ser fina o suficiente para que a panqueca fique macia, mas resistente o bastante para não rasgar durante o manuseio. Aguarde até que as bordas da panqueca comecem a dourar e pequenas bolhas se formem na superfície, indicando que é hora de virar para assar o outro lado. Este processo geralmente leva entre 1 a 2 minutos, dependendo da temperatura da sua panela. Uma dica importante é manter a temperatura da panela constante durante todo o processo. Se a panela estiver muito quente, a massa não terá tempo de se espalhar adequadamente antes de começar a cozinhar.
E se estiver muito fria, a panqueca pode ficar grudenta e difícil de virar. Ajuste o fogo conforme necessário para manter o equilíbrio perfeito, espalhando a massa uniformemente. Coloque uma concha cheia de massa no centro da panela. Despeje com firmeza e precisão. Utilize uma espátula para espalhar a massa de forma uniforme, com movimentos circulares suaves. Deixe uma borda livre ao redor da panqueca, aproximadamente 1 centímetro de espaço. Após colocar a massa na panela, é importante espalhá-la uniformemente para que a panqueca cozinhe de maneira homogênea. Utilize uma espátula para suavemente mover a massa da borda para o centro, criando uma superfície lisa e plana. Deixe uma pequena borda livre em torno da panqueca para facilitar o manuseio durante a virada. A técnica de espalhar a massa é crucial para obter uma panqueca perfeita. Comece pelo centro e faça movimentos circulares suaves, indo gradualmente em direção às bordas. Se perceber que algumas áreas estão mais grossas que outras, use a espátula para redistribuir a massa delicadamente. A espessura ideal deve ser uniforme em toda a superfície, aproximadamente 3 a 4 milímetros. Alguns truques importantes incluem: manter a panela nivelada para que a massa não escorra para um lado, usar uma espátula de silicone ou plástico para não arranhar a superfície da panela, e trabalhar rapidamente enquanto a massa ainda está líquida. Se aparecerem pequenos buracos durante o espalhamento, adicione um pouco mais de massa para preenchê-los, mas tome cuidado para não criar áreas muito espessas. Aguarde até as bordas dourarem. Verificar a temperatura. Mantenha o fogo em temperatura média para que a panqueca cozinhe de forma uniforme. Teste a temperatura da panela com uma colher antes de adicionar a massa. Para garantir o ponto ideal, pingue algumas gotas de água na superfície. Elas devem dançar suavemente, sem evaporar instantaneamente. Se a panela estiver muito quente, retire-a do fogo por alguns segundos e reduza a temperatura. Esperar as bordas dourar. Aguarde pacientemente até que as bordas da panqueca comecem a ficar douradas e levemente crocantes. Isso indica que a base está pronta para ser virada com cuidado. Durante este processo, que geralmente leva de 2 a 3 minutos, evite mexer ou levantar a panqueca. Você notará pequenas bolhas se formando na superfície da massa, outro sinal de que o cozimento está progredindo corretamente. Verificar o ponto de cozimento. Observe atentamente a panqueca durante o cozimento. Quando as bordas estiverem douradas e o centro ainda estiver um pouco úmido, é o momento ideal para virar a panqueca. A superfície deve apresentar pequenos furos uniformes, e a cor deve estar em um tom dourado claro, não marrom escuro. Se necessário, ajuste a temperatura do fogo para manter um cozimento constante. Lembre-se que uma panqueca bem feita deve ter uma textura macia por dentro e levemente crocante por fora. Virando a panqueca com cuidado. Posicione a espátula. Deslize a espátula delicadamente embaixo da panqueca, tomando cuidado para não rasgar a massa. Certifique-se de colocá-la bem no centro, de modo a sustentar a panqueca inteira. É importante usar uma espátula larga e fina, preferencialmente de silicone ou plástico resistente ao calor, para não arranhar a superfície da panela. Observe se a panqueca está solta o suficiente antes de tentar levantá-la. Se estiver grudada, aguarde mais alguns segundos. Levante com firmeza. Usando movimentos suaves e controlados, levante a panqueca, mantendo-a paralela à superfície da panela. Evite levantá-la muito alto, para não causar respingos. Mantenha a espátula firme e equilibrada, garantindo que a panqueca não dobre ou quebre durante o processo. Se perceber que a panqueca está muito mole ou quebradiça, espere mais alguns segundos para que ela fique mais firme. A confiança no movimento é essencial nesta etapa. Vire com precisão. Incline a espátula levemente e vire a panqueca com cuidado, deixando-a cair suavemente na panela. Observe a borda dourada se formar enquanto o outro lado é assado. O movimento deve ser feito em um único gesto contínuo e suave, evitando hesitações que podem fazer a panqueca dobrar. Se necessário, ajuste a posição da panqueca na panela após virá-la, usando a própria espátula. Mantenha o fogo em temperatura média para garantir um cozimento uniforme do segundo lado. Cozinhando o outro lado. Aguarde. Deixe a panqueca assar em fogo médio até que as bordas fiquem douradas e apareçam pequenas bolhas na superfície. Vire com cuidado. Use uma espátula larga para virar a panqueca lentamente, garantindo que ela esteja bem solta da frigideira antes de tentar virá-la. Cozinhe o outro lado. Mantenha o fogo médio e deixe assar até dourar uniformemente, observando a cor e textura.
Após aguardar pacientemente até que as bordas da panqueca dourem, você notará pequenas bolhas se formando na superfície. Este é o sinal perfeito de que está na hora de virá-la. A formação dessas bolhas indica que a massa está cozinhando adequadamente e que a estrutura está firme o suficiente para ser virada. Utilizando uma espátula larga, preferencialmente de silicone ou plástico resistente ao calor, vire a panqueca delicadamente. Antes de virá-la completamente, certifique-se de que ela está solta da frigideira, passando a espátula gentilmente sob toda a superfície. Este passo é crucial para evitar que a panqueca se quebre durante o processo de virar. O segundo lado geralmente leva um pouco menos tempo para dourar, cerca de 1 a 2 minutos, dependendo da espessura da massa. Mantenha o fogo médio para garantir um cozimento uniforme e evitar que a panqueca queime. Observe atentamente a cor das bordas. Elas devem ficar levemente douradas, mas não muito escuras. Quando ambos os lados estiverem uniformemente dourados, a panqueca estará pronta para ser servida. Uma panqueca bem feita deve ter uma textura macia e esponjosa por dentro, com uma coloração dourada uniforme por fora. Se notar que está dourando muito rápido, não hesite em ajustar o fogo para mais baixo. É melhor levar um pouco mais de tempo do que arriscar queimar sua criação. Recheio e finalização. Chegou a hora de adicionar o recheio e finalizar as deliciosas panquecas. Você pode escolher entre uma variedade de opções saborosas para deixar sua refeição ainda mais especial. A preparação adequada dos recheios é tão importante quanto a própria massa, por isso reserve um tempo para organizar todos os ingredientes antes de começar. Para recheios doces, você tem um mundo de possibilidades. Frutas frescas picadas, Nutella, doce de leite, mel, chocolate derretido, creme de avelã, geleia caseira ou compotas de frutas. Se preferir opções salgadas, experimente diferentes tipos de queijos, como mussarela, prato ou requeijão cremoso, presunto, peito de peru, ovos mexidos, ou legumes salteados no azeite. Para um toque gourmet, considere cogumelos refogados, espinafre com ricota ou frango desfiado temperado. O processo de rechear a panqueca requer cuidado e atenção. Primeiro, coloque a panqueca em um prato plano e distribua o recheio escolhido no centro, deixando uma borda de aproximadamente 2 centímetros nas extremidades. Não exagere na quantidade de recheio para evitar que transborde. Dobre as laterais para dentro e em seguida enrole delicadamente, mantendo o recheio bem distribuído. A apresentação final é fundamental para uma experiência gastronômica completa. Sirva as panquecas sempre quentes e recém-preparadas, garantindo que o recheio derreta suavemente e realce todos os sabores. Para finalizar com maestria, você pode adicionar diferentes complementos, uma polvilhada de açúcar em pó nas opções doces, caldas especiais, chocolate, caramelo ou frutas vermelhas, chantilly, ou até mesmo um raminho de hortelã para decorar. Nas versões salgadas, considere uma finalização com molho branco, queijo ralado, ervas frescas picadas ou um fio de azeite de oliva extra virgem. A temperatura ideal para servir varia de acordo com o recheio escolhido. Panquecas doces são geralmente mais saborosas quando servidas mornas, permitindo que ingredientes como chocolate ou doce de leite fiquem levemente derretidos. Já as versões salgadas podem ser servidas bem quentes, especialmente quando incluem queijos ou molhos. Agora é só saborear cada deliciosa garfada e aproveitar esta combinação perfeita de massa macia e recheio saboroso. Escolha do recheio doces. Uma variedade de recheios doces são ideais para panquecas, como doce de leite, Nutella, compota de frutas, chocolate derretido ou queijo cremoso com frutas. Experimente combinações deliciosas como banana com canela e mel, morango com chocolate branco, ou maçã caramelizada com sorvete de baunilha. Para um toque especial, adicione granola, castanhas picadas ou calda caseira por cima. As frutas vermelhas combinam perfeitamente com creme de leite batido ou cream cheese. Salgados. Para um toque salgado, você pode optar por recheios como queijo, presunto, frango desfiado, cogumelos, espinafre ou até mesmo ovos mexidos. Experimente combinações gourmet como queijo gruyère com cogumelos salteados, frango ao molho branco com brócolis, ou presunto com queijo mussarela e tomate. Para dar um sabor extra, adicione ervas frescas como manjericão, orégano ou salsa. Uma dica é preparar molhos caseiros como bechamel ou 4 queijos para acompanhar. Vegetariano. Se preferir opções vegetarianas, algumas sugestões são legumes salteados, queijo cottage, abacate, tomate seco e uma variedade de verduras.
Crie combinações nutritivas como espinafre com ricota e nozes, abobrinha grelhada com queijo de cabra, ou mix de cogumelos com alho poró. Adicione proteína extra com grão de bico temperado ou tofu defumado. Para um toque especial, finalize com azeite de ervas finas ou molho pesto caseiro. Estas opções são repletas de sabor e nutrientes, perfeitas para uma refeição completa. Montagem da panqueca. Coloque o recheio. Distribua cuidadosamente o recheio escolhido no centro da panqueca, deixando uma margem nas bordas para evitar que transborde durante a dobra. Dobre a panqueca com movimentos suaves e precisos. Dobre a panqueca ao meio, formando um semicírculo perfeito. Certifique-se de que as bordas estejam alinhadas. Sirva quente e saborosa. Transfira delicadamente para um prato aquecido e decore conforme desejado com caldas, frutas ou coberturas complementares. Após preparar a massa e assar as panquecas, é hora de montar o prato final com todo o cuidado que ele merece. Comece escolhendo o recheio desejado, que pode ser doce ou salgado, frutas frescas, doce de leite cremoso, queijos derretidos ou qualquer outro item de sua preferência. Distribua o recheio de maneira uniforme no centro da panqueca, mantendo as bordas livres para facilitar a dobra. O processo de dobrar a panqueca é uma arte em si. Deve ser feito com delicadeza para não rasgar a massa, mantendo o recheio bem distribuído e criando uma apresentação elegante. A dobra em semicírculo é clássica e funcional, permitindo que o recheio fique perfeitamente acomodado. Para finalizar com chave de ouro, sirva a panqueca imediatamente após a montagem, quando ainda está quente e com a textura ideal. Você pode incrementar a apresentação adicionando caldas, frutas frescas picadas, chantilly ou outros complementos por cima. Para panquecas salgadas, ervas frescas picadas ou um fio de azeite podem dar um toque especial. Lembre-se que a temperatura do prato é fundamental para garantir a melhor experiência gastronômica. Dobrando a panqueca, posicione a panqueca. Coloque a panqueca pronta sobre uma superfície limpa, seca e plana. Certifique-se de que a panqueca esteja em temperatura adequada para manuseio, evitando queimaduras. Dobre ao meio com as duas mãos, segure delicadamente as bordas da panqueca e dobre-a ao meio, formando um semicírculo perfeito. Mantenha os movimentos suaves para evitar rasgos ou quebras na massa. Centralizar o recheio. Ajuste o recheio para que fique bem distribuído no centro da panqueca dobrada. Isso garante que cada mordida terá a quantidade ideal de recheio e massa. Dobrar a panqueca ao meio é uma etapa importante para finalizar a montagem do seu prato. Isso não apenas ajuda a conter o recheio, mas também contribui para uma apresentação mais elegante e profissional. A técnica correta de dobra permite que o recheio permaneça bem distribuído e facilita o momento de saborear. Durante o processo de dobra, mantenha movimentos suaves e precisos, evitando pressionar demais a massa. Uma panqueca bem dobrada deve manter sua forma sem quebrar ou rasgar, preservando toda a textura e maciez características. Se a panqueca estiver muito quente, aguarde alguns segundos antes de dobrá-la para evitar acidentes. Com a panqueca perfeitamente dobrada ao meio, você terá uma apresentação mais sofisticada e prática para servir. Essa técnica é especialmente útil para panquecas com recheios mais abundantes, pois ajuda a manter tudo no lugar. Agora você está pronto para finalizar seu prato e servir suas panquecas quentes e saborosas. Sirva quente e saborosa. Após todo o processo de preparação, é hora de saborear as deliciosas panquecas recém-feitas. Certifique-se de servi-las ainda quentes, para que a massa fique macia e o recheio derretido. As panquecas podem ser dobradas ao meio, enroladas ou até mesmo servidas em formatos divertidos, dependendo do seu gosto e criatividade. Para manter a temperatura ideal, você pode aquecer previamente os pratos no forno em temperatura baixa, garantindo que suas panquecas permanecerão quentinhas por mais tempo. Para uma apresentação impecável, considere algumas sugestões de montagem. Disponha as panquecas em um prato grande e bonito, criando uma composição harmoniosa. Você pode decorar o prato com folhas de hortelã fresca, frutas fatiadas ou um fio de calda artístico. Para panquecas salgadas, ervas frescas picadas e um toque de azeite podem dar um acabamento profissional ao prato. Aproveite esse momento especial e compartilhe as panquecas com familiares e amigos. Adicione cobertura de sua preferência, seja doce ou salgada, e deixe a refeição ainda mais saborosa. Para as opções doces, experimente combinações como chocolate derretido com morangos, banana caramelizada com canela, ou doce de leite com nozes. Para as versões salgadas, queijo derretido com ervas,
Molho de tomate caseiro ou cream cheese com salmão são escolhas deliciosas. Para complementar sua refeição, considere bebidas que harmonizam perfeitamente com panquecas. Um café fresquinho, chocolate quente, suco natural ou até mesmo um vinho doce para panquecas sobremesa podem elevar ainda mais a experiência. Em dias quentes, uma bola de sorvete ou uma limonada fresca podem ser acompanhamentos refrescantes. Se sobrar algumas panquecas, você pode armazená-las na geladeira por até 2 dias. Para requentar, utilize o micro-ondas por alguns segundos ou aqueça brevemente em uma frigideira antiaderente. Evite requentar mais de uma vez para manter a qualidade da massa. Deixe-se envolver pelos aromas e sabores da sua panqueca recém-preparada. Aproveite cada mordida e desfrute desse momento de prazer gastronômico. Transforme essa refeição em uma experiência memorável, seja em um café da manhã especial, um brunch de fim de semana ou um jantar descontraído. Bom apetite!